Olá, internautas que acompanham o Opção Play do Jornal Opção. Gravamos hoje com o professor da UFG, Rafael Santucci, que também trabalha no planetário da instituição. A vinda do Rafael se deve hoje, entre outras coisas, para falar um pouco daquele fenômeno, grande feito científico, que foi a fotografia do buraco negro. Aconteceu há 3 semanas. Esse programa de hoje então é especial para quem curte um pouco de física e astrofísica. Rafael, para nós, meros mortais, que não somos tão entendidos assim do meio científico, o que representou essa fotografia? Porque para a ciência foi um grande feito, né? Foi uma grande vitória. Mas a nível populacional, da sociedade, o que se ganha com isso? O ganho da sociedade é muito maior do que o ganho científico, na verdade, porque a astronomia não precisava da foto, né? A gente sabe que o buraco negro existe há um bom tempo, né? Por medidas indiretas. Foi uma questão da gente querer verificar com os nossos mais modernos telescópios, né, se a gente consegue atingir uma resolução espacial do céu, né, observar com uma precisão tão grande que possibilitasse observar um objeto desse tão pequeno numa região tão distante, né? Então, quando a gente fez as contas, a gente precisaria de um telescópio do tamanho da Terra para fazer isso. A gente não consegue construir um telescópio desse tamanho, mas a gente consegue simular um telescópio desse tamanho. Então, se observatórios diferentes na Terra observarem esse objeto ao mesmo instante, exatamente, eles conseguem ter um ganho na imagem, né, que seria um diâmetro equivalente da distância entre esses aparelhos. Então, o processo de tecnologia envolvido por trás disso, né, hoje é uma coisa inalcançável no nosso cotidiano, né, porque são uma tecnologia de ponta e tudo mais. Mas, no futuro, isso vai parar na mão de todo mundo, seja em equipamento, seja em software, enfim, a gente tem isso depois ao alcance das pessoas indiretamente, né? Vai ficar bom que fazer céu. Não, brincadeira. Essa foi uma vitória, inclusive, principalmente da Kate Bowman, né? Acho que é o nome da cientista que fez o cálculo para juntar todos esses planetários e formar um planetário gigante. E isso comprovou os cálculos do Albert Einstein no final não do século passado, mas do século retrasado, né? Sim, sim. Século passado, a gente pode dizer, porque a gente está completando exatamente nesse ano 100 anos da confirmação da teoria da relatividade, que foi feita em Sobral, no nordeste do Brasil, né? Quando foi proposta a teoria da relatividade, a gente precisava observar fenômenos que comprovassem, né, que o espaço realmente se curva pela ação de um objeto massivo, né? Então a gente escolheu fazer isso com o Sol, observando um eclipse. Então, foram feitas 2 expedições em 1919 para observar a variação na posição da luz das estrelas, né? E a que conseguiu fazer isso com uma qualidade melhor foi a que veio para o Brasil, né? O Einstein não veio para o Brasil na expedição, mas os astrônomos que vieram conseguiram medir a variação na posição das estrelas e já comprovaram a eficácia, né, da teoria da relatividade geral faz 100 anos. A Kate, que é astrônoma, hoje professora da instituição onde ela trabalhou como aluna de pós-graduação quando ela começou a desenvolver esse projeto, né? Ela é a porta-voz da equipe científica, né? Existe um grande grupo de mais de 200 cientistas de diversas áreas trabalhando, né, para fazer essa imagem possível, né, tornar essa imagem possível. E com essa imagem fica assim mais, você disse que já tinha se comprovado a teoria da relatividade, Sim. mas com essa imagem arremata, é o ponto final de que está correto. Sim, não, isso a gente, foram várias etapas, né? Até recentemente, até pouco tempo atrás, aliás, a gente teve a confirmação da teoria da relatividade, por exemplo, pela observação das ondas gravitacionais. Então, é mais um apoio, né, que a teoria ganha. A palavra teoria, quando ela é usada na ciência, ela não é uma ideia, simplesmente que alguém tem, né? É uma coisa que já foi verificada, testada, e que a gente tem evidências, né? Depois de bater muito naquela ideia, ela ficou em pé ainda, né? Então isso é mais um suporte, né? De certa forma, mas é importante ter essa constatação também, né? Porque ninguém nunca tinha visto um buraco negro de verdade, então poder finalmente fotografar um é só, digamos assim, a cerejinha do bolo dessa ideia. E o que é um buraco negro? Bom, práticos. Em termos práticos é difícil que a gente não tenha nenhum no nosso cotidiano, né? Mas um buraco negro, ele é um objeto extremamente massivo, né? E a gravidade dele, a massa dele é tão alta e a gravidade é tão forte que ele colapsa num ponto, né? A gente tem, por exemplo, as coisas na Terra, elas não se comprimem mais, né? Porque a estrutura dos materiais não deixa.
Mas se você estivesse aumentando muito, mas muito essa força gravitacional desse corpo, né, você colapsaria ele até virar um ponto no espaço. Bom, ao redor desse ponto no espaço, né, tudo que se aproxima dali, a gravidade é tão violenta naquela região, é tão forte, que tudo que se aproxima dali não escapa mais. Então você cria um horizonte esférico em volta desse ponto, né, escuro, e que a gente dá o nome, né, de buraco negro, porque tudo que se aproxima ali cai lá e não volta mais. E essa gravidade que atrai tudo em volta, que cria esses anéis que na foto parecem uns anéis vermelhos. Parece, né? Sim. Isso, porque assim, o material antes de cair no buraco negro, ele se desfaz, ele se desprende, né? Uma pessoa, por exemplo, se a gente conseguisse chegar perto de um, né? A força gravitacional é tão forte que a força com que ele atrai a parte mais próxima que está chegando dele, né? É maior do que a parte do corpo que está distante. Então, por exemplo, você vai cair em pé num buraco negro, o seu pé é arrancado do seu corpo antes que você consiga chegar lá. Então tudo que se aproxima de um buraco negro tem uma forma bonita, né? Uma estrela que é uma bolota de gás enorme, né? Se ela se aproxima de um buraco negro, ela começa a se desfazer, né? O gás começa a ser puxado, esticado, até formar aquele disco em volta do buraco negro que cai lá e não volta mais. E como que se formam os buracos negros? Como se formam os buracos negros, né? No nosso cotidiano é impraticável fazer uma coisa dessa, mas na natureza, a gente tem essas condições físicas possíveis, né, condições favoráveis para formar um buraco negro, no núcleo de estrelas muito massivas. Então, quando uma estrela está para morrer, o núcleo dela não reage mais produzindo luz, não joga mais radiação para o espaço, né? Então, se o núcleo da estrela não explode mais, não tem nada para contrabalançar a força da gravidade. E a gravidade vai agir colapsando cada vez mais o núcleo da estrela para formar esse objeto extremamente voraz, né, que é o buraco negro. Então, se o núcleo de uma estrela tem uma quantidade de gás, assim, por exemplo, de 3,5 vezes maior do que a massa do Sol, né? O Sol tem uma massa inacreditavelmente grande, né? São 2 vezes 10 elevado a 30 quilos. São 2 seguidos de 30 zeros. Então, se o núcleo de uma estrela tem uma massa 3 vezes e meia maior do que a massa do Sol, ele pode colapsar e formar um buraco negro. Qualquer estrela 3 vezes maior que o Sol pode formar um buraco negro? 3 vezes maior, não em tamanho, né, mas em massa, mas o núcleo dela. Geralmente isso acontece para estrelas que tenham 10 vezes mais gás do que o Sol tem, 10 vezes mais gás para cima, a gente já começa a ter risco, né, de formar um buraco negro no núcleo da estrela quando ela estiver no final da vida. E como é que é um tempo de vida de uma estrela? O tempo de vida de uma estrela varia muito, depende da massa, da quantidade de gás que ela tem. Quanto mais gás uma estrela tem para queimar, para brilhar, menos tempo ela vive, né? Então, se você pegar aí uma estrela que tenha 100 vezes a massa do Sol, ela vive no máximo, talvez por uns 10 milhões de anos. Enquanto que uma estrela que tem 1/10 da massa do Sol pode viver por 1 trilhão de anos. Então, isso depende de quanto gás ela tem. Quanto mais gás ela tem, ela queima, né? Ela vive de maneira mais rápida porque ela produz luz de maneira mais eficiente, ela gasta, né, o combustível de maneira mais rápida. Não sei se procede, mas existe um buraco negro no centro de cada galáxia, é isso? E esse era o mais próximo de nós? Então não era nem de perto mais próximo de nós. A questão é que é muito complicado observar o buraco negro do centro da nossa galáxia porque a gente mora numa galáxia espiral. E no disco das galáxias espirais, onde tem aqueles braços com um monte de estrelas, você tem muita nuvem de gás e poeira. E a gente tem que atravessar uma distância de 26 mil anos-luz de gás e poeira para conseguir enxergar o buraco negro no centro da nossa galáxia com facilidade. Então, é muito complicado, né? As galáxias de grande porte, como a nossa, a galáxia de Andrômeda, que está razoavelmente do nosso lado, né, na vizinhança galáctica, assim, todas essas galáxias de grande porte, elas têm um buraco negro central, né, que tem uma origem muito parecida com a do buraco negro estelar. É uma grande quantidade de gás que ficou colapsou gravitacionalmente lá no centro da galáxia quando ela se formou, né? Então formou esse objeto supermassivo. Os buracos negros no centro das galáxias, eles são muito mais massivos do que os buracos negros estelares. Então, por exemplo, da nossa galáxia, ele tem cerca de 4 milhões de massas solares. É um ponto do espaço lá que tem tanta massa concentrada, formou um buraco negro e tem uma massa estimada em 4 milhões de massas solares. É muita coisa. Então, observar essas regiões, né, não é uma coisa fácil, porque eu falei no começo, né, elas colapsam num ponto e esse horizonte esférico em volta delas não fica tão grande assim, né, onde tudo que se aproxima do ponto não sai mais. Para o caso do buraco negro da nossa galáxia, o central da nossa galáxia,
esse horizonte onde tudo que se aproxima não sai mais, ele tem mais ou menos 1/10 da distância da Terra até o Sol. Então, observar uma região com essa dimensão a 26 mil anos-luz de distância é assim impressionante. Você precisa de uma qualidade de resolver angularmente o objeto no céu com uma precisão muito grande. É equivalente a fazer uma observação com precisão de 0,0001 segundo de grau no céu. Isso é muito, muito preciso. Então, assim, a gente buscou, né, formas de observar buracos negros que tivessem um tamanho um pouco maior, por serem mais massivos, né, e que tivessem uma observação mais direta. E o que deu certo foi de observar uma galáxia que está a 55 milhões de anos-luz de distância, mas ela não é uma galáxia espiral. Não tem muita coisa impedindo a nossa visualização do buraco negro, né? E como a massa desse buraco negro é de 6,5 bilhões de massas solares, então a gente consegue um horizonte maior nele, e o tamanho que ele aparenta ter no céu, apesar de pequeno, é o mesmo que a nossa galáxia tem, razoavelmente parecido. Então, como a observação nele era mais direta, sem muita tranqueira no meio do caminho, digamos assim, ficou mais fácil ter essa imagem nesse buraco negro, em outra galáxia, do que na nossa. Rafael, então eu queria te agradecer muito pela sua vinda, você esclareceu para a gente muitos fatos. Se tiver algo ainda que você queira pontuar, pode pontuar, mas fica aqui nosso muito obrigado, obrigado aos nossos leitores também por todos esses esclarecimentos. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui falando com vocês sobre isso. E isso só fica o meu convite, se alguém tiver dúvidas, né, quiser conversar um pouco mais sobre isso, que visite o planetário então, né, no centro da cidade, lá no Parque Mutirama. A gente abre todos os domingos, às 3h30 uma sessão público infantil, e às 5 horas da tarde uma sessão público adulto. Tem que chegar uns 15 minutos antes para comprar ingresso lá na nossa bilheteria, mas é uma chance da gente também bater um papo, né, direto com as pessoas também sobre esses assuntos. Muito legal. E muito obrigado também a você, leitor, que acompanha o Jornal Opção e o Opção Play. Até a próxima.